Estamos de volta com o programa Educare, falando hoje sobre segurança na internet. Nosso convidado é Felipe França, que é advogado, especialista em TI e telecom. Essa questão da privacidade é um ponto crítico no que diz respeito à internet. Sim, é um ponto crítico. A partir do momento que a gente passa a se socializar também usando a internet, a gente tem que se preocupar e ter em mente alguns pontos importantes, né? Então, na verdade, é muito interessante, muito produtivo você ter o seu site de relacionamento, poder se integrar, se encontrar com seus amigos, rever gente que não vê há muito tempo e manter as amizades. No entanto, o que acontece? Muitas vezes, principalmente as crianças, não só as crianças, mas os adultos também, na hora de escolher quem é o seu amigo no site de relacionamento, não pensa muito. Então vamos lá. Quando a gente, geralmente o Orkut, o Facebook, o MySpace, o LinkedIn, enfim, você pode escolher o seu perfil de privacidade. O que é esse perfil de privacidade? Eu escolho quem vai ter acesso às minhas fotos e às minhas informações pessoais, que eu desejei colocar ali. Bom, tudo bem. Estou garantido, as pessoas dizem, já só meus amigos têm acesso. Mas espera aí, você adiciona os amigos dos amigos? Você adiciona aquela pessoa que você acha que é bonitinha na escola, ou que alguém te indicou, ou que você conheceu através de uma sala de bate-papo, ou coisa assim? E a maioria das respostas é sim. 36% dos pais acreditam que os filhos não têm nenhum amigo virtual. Só que 79% dos jovens dizem que tem pelo menos um. E são dados que foram obtidos através de uma pesquisa feita pela SaferNet, que é um órgão que cuida, é uma ONG dedicada à segurança na internet. Então, esse é o primeiro ponto. O uso da foto, por exemplo, das crianças usando o uniforme da escola. Hoje a gente tem uma estimativa que também, usando essa mesma fonte, cerca de 80% divulgam nome, divulgam preferências, por exemplo, musicais, de filmes, etc., lugares que frequenta, e um dado até alarmante, 10% quase divulgam o número do telefone celular. Então, isso é o primeiro ponto em que, por exemplo, criminosos, pessoas mal intencionadas, usam para se aproximar, por exemplo, de crianças, né? Então, eles, com base naquilo, hoje a gente teve um caso recentemente no interior de São Paulo, em que uma quadrilha usava informações de um site de relacionamento para escolher os seus alvos, né? Uma quadrilha de sequestro. Não só isso, mas também existem os criminosos que estão atrás de crianças para difundir material pornográfico, né? Então, eles iniciam o contato, a escolha desses alvos através do site de relacionamento, né? De pessoas que acabam não se atentando e adicionando essas pessoas como contatos. Então, eles partem para um contato, por exemplo, no MSN Messenger, que é um comunicador instantâneo muito difundido, e passam a estabelecer contato com aquela criança. O que eles costumam fazer? Usar da carência da criança para atraí-los, né? Então, usando, eu gosto de um filme tal, eu gosto de um livro tal, eu adoro essa banda. Ou, se a criança está um pouco triste, eles têm, geralmente, isso são dados divulgados por investigações, né, que já afindaram, eles chegam a ter 300, 400 crianças como contatos. Então, eles podem esperar meses ou até anos para conseguir um contato que eles desejam. Jovens, por favor, tomem cuidado ao divulgar suas fotos no Messenger ou no Orkut, coisas do gênero. Por quê? Essas fotos que são utilizadas, muitas vezes eles usam a câmera do computador. Utilizando essa câmera, essas imagens são capturadas por essa pessoa e são difundidas depois pela rede. Não só com material pornográfico, mas também para ser objeto de extorsão. Existem casos no Rio e em São Paulo já, em que os pais sofreram extorsão desses criminosos que estavam de posse dessas imagens e pedindo dinheiro para os pais. Olha, se você não me pagar determinada quantia, eu vou divulgar essas fotos. Por quê? O seu filho já me passou o seu endereço, os seus hábitos, o seu telefone. Por isso, muita atenção ao local onde vai ficar colocado o computador.
Muitas vezes os pais falam, eu vou colocar no quarto do meu filho e a porta viva e fechada. Não, prefira lugares em que vocês estão passando constantemente. Ele está lá, está quietinho, sim, né? Não tá e os pais estão né? fazendo a vigilância. Então, muito interessante também nesse aspecto é permitir que o filho ensine os pais também nessa hora. Então, se aproxime do seu filho, deixe ele ser professor nessa hora, questione ele sobre os riscos, dúvidas que ele tem. Alerte, sim, que assim como nas ruas, o famoso não aceite bala de estranhos, não saia da escola se não for com algum dos responsáveis, o mesmo alerta vale ali. Então, por favor, não entregue dados da sua família, não divulgue fotos desnecessárias e etc. A imagem, ela é sua e também é um direito seu, né? Hoje é interessante colocar a questão dos celulares, né? Em que eles têm as câmeras, né, integradas. Então, as meninas costumam tirar fotos, né, e mandar aquilo através, essa imagem, para as amigas. São amigas que estão na época. Muitos casos, muitas vezes, o que ocorreu? Essas imagens foram parar na internet. Então, fotos, por exemplo, seminuas ou nuas dessas jovens que foram para o namorado da época ou para a amiga, acabaram sendo objeto de divulgação na internet e de humilhação posterior. Né? Tem casos notórios de vídeos como esses de atrizes e pessoas muito famosas que acabaram caindo dentro de escola também, eu já soube de alguns casos, manda a foto para o namorado da época e Sim. depois mostra para fica aquilo como troféu, Sim. né? Olha, consegui. E aí depois isso é divulgado e a pessoa perde totalmente ali o ambiente, enfim. Totalmente. E desnecessariamente. Desnecessariamente. Né? Uma falta realmente de pensar, de ser crítico. Olha, tem uma diferença entre o que é público e o que é privado. Sim. Eu acho que isso que as pessoas muitas vezes entram nesse mundo virtual e acaba misturando com o real, enfim. Totalmente. Perde realmente os limites de um e outro. Né? Perde totalmente essa noção. E aí é que mora o risco mesmo. Então, usar é interessante, é uma ferramenta extraordinária, a internet, Nossa. O celular é outra ferramenta extraordinária. A gente não consegue imaginar, realizar os trabalhos que a gente faz hoje, enfim, Sim, o que se desenvolve na humanidade hoje sem internet. Sem internet. Então, o interessante mesmo é ter esse acompanhamento de perto e explicar, olha, assim como na rua, na internet você pode se deparar com conteúdo inapropriado, você pode se apropriar com pessoas intencionadas e alertar. Você não sabe, de fato, quem está do outro lado da tela. Muito embora apareça uma pessoa boa de papo, com uma imagem assim, um assado, mas a gente não conhece quem está do outro lado. E aí é que mora o perigo, e não só os casos como a gente falou, de divulgação de material pornográfico, mas também distorção e coisas do gênero, né? Então, isso é um risco que nós vamos ter tanto na internet, pelo uso da internet, como pelo uso dos celulares, né? Hoje, se os pais tiverem interesse, existe uma dica, né, que fica para... Existem programas de controle de família, né, que a gente costuma dizer. Então, a própria ferramenta hoje, o Messenger, né, o Windows Live Messenger, ele tem já um controle para famílias. Que ferramentas através do que ele ajudaria os pais? Os pais podem controlar mais de um filho através dessa ferramenta. Né? Isso aqui não é nenhuma propaganda ao Messenger, nem nada, é porque ele é utilizado por mais de 80% dos jovens como comunicador instantâneo. Então, ele ali, os pais podem controlar mais de um filho, controlar quem que ele está adicionando como amigo, inclusive manter já armazenada, como formatação padrão do programa, todas as conversas que foram travadas. Isso, você vê crianças de 9 anos já têm acesso à internet. Sim. Né? E os predadores virtuais já estão atentos a isso e atrás desse tipo de presa também, vamos dizer assim. Então, essa ferramenta ajuda muito. Né? Isso é um controle físico que tem no computador e que ajuda os pais a manterem esse contato, que não só o contato, vamos dizer assim, offline da criança. É o comportamento, a forma de agir. Invariavelmente, as crianças que estão sendo intimidadas e acuadas por esses criminosos tendem a ficar mais caladas e receosas. Então,
permitir que exista esse caminho de comunicação entre pai e filho, para que eles se abram e comuniquem você sobre essa coisa estranha que está acontecendo, sobre algum tipo de aliciamento, por exemplo, também pode ser. A gente não fala aqui dos predadores sexuais, mas também existem os riscos de sequestro, de roubo, de que eles buscam os alvos nesse sentido, né? Então, é um ponto bastante importante para a gente tomar atenção, né? E realmente o caminho para os pais é esse. Tem que pensar em ter um tempo para estar com o filho, para acompanhar. Assim como o Felipe disse, quando vai em algum lugar no mundo real, tem que estar acompanhando no mundo virtual também. E tem que ter essa disponibilidade de tempo, porque toma tempo. Sim. Você ir lá, instalar, olhar. Só que o pai tem que pensar que isso é um trabalho preventivo. Sim. E depois que aconteceu, aí fica complicado. Sim. Né? O que a criança já se envolveu, enfim. Sim. Tem N situações. Então é importante o pai disponibilizar um tempo. No final de semana, a gente vive uma correria do dia a dia, mas tem que realmente pensar que isso é uma questão importante para a vida da família e das Sim. pessoas que estão inseridas nela. Né? Muito importante deixar um recado aqui para todos que nos estiverem assistindo, que hoje já existem diversas delegacias especializadas contra os crimes cibernéticos. Então, essa história de que foi fraudado, por exemplo, foi vítima de fraude na internet, seja num site de leilões, por exemplo, comprou um computador, não entregaram, a única pista que eu tenho é uma conta de e-mail. Todos os provedores de e-mail, inclusive os internacionais, colaboram com a justiça brasileira para disponibilizar informações que são passíveis de serem rastreadas. Então, essa história de, existe impunidade na internet. Ele me vendeu, então eu nunca mais vou recuperar esse dinheiro. Mentira. Hoje, essas delegacias especializadas estão indo atrás de quadrilhas que têm esse tipo de atitude. Não só quadrilhas, mas também bandidos sozinhos que estão atuando. Eles têm ido atrás, têm conseguido e, graças a uma lei estadual também, hoje é obrigatório a identificação dos usuários nas lan houses. Okay. Isso é muito importante também, porque às vezes a polícia vai bater na porta da lan house e a lan house não tem nenhum cadastro daquelas pessoas. Então é bastante... Nós falamos hoje sobre segurança na internet. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença do Felipe França e o contato, tem o site, né, da Pinhão e Koifman, que é o www.pk.adv.br, que vocês estão vendo aí na tela, e o e-mail cmfrança@pk.adv.com.br. Fiquem atentos então à questão da internet. Obrigada e até o próximo Educare.